noite a quem nos assiste nas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar com os avisos. A KS está promovendo este mês a campanha do agasalho, né? O frio já está chegando, já está bem forte. Então, quem puder contribuir com casacos, meias, cobertores, mantas, cachecóis, luvas, a casa agradece. E também a KS oferece toda quarta-feira o estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo mediúnico, toda quarta-feira, às 20 horas. Vem estudar conosco. E também temos o atendimento fraterno, também às quartas-feiras, a partir das 16 horas, sendo necessário o agendamento na recepção. Vou começar com a leitura de abertura do livro Sede Bons e Caridosos, de Emmanuel Alves da Silva, pelo Espírito Zélia Barbosa. O título é Fuja do Azar. Não se acha uma pessoa cheia de azar. As energias que você possui é o que busca no cosmo universal. As forças da energia são forças boas ou forças ruins. Se vive algo de desajuste, é porque vive as energias que geram discórdia, desânimo e desequilíbrio. A energia que encontra é absorvida por você mesmo. Você é o ímã que atrai para si, por meio do que pensa ou do que faz. Busque pensar no bem, viver o bem e vivenciar a energia do amor. Aí você vencerá a energia que muitas vezes coloca como energia do azar. Vamos fazer nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Senhor Jesus, abençoa esta casa, abençoa todos os presentes, os que estão aqui conosco e os que nos acompanham à distância. Afastai de nós os pensamentos de egoísmo, orgulho, pensamentos destoantes, para que possamos sempre vibrar no amor e na gratidão. Iluminai a mente daqueles que irão conduzir os trabalhos desta noite. Que a tua paz esteja sempre conosco. Assim seja. Graças a Deus. Agora vamos dar boas-vindas ao nosso palestrante, Carvalho, da Cruzada Militar Espírita, que vai conduzir o estudo desta noite. Seja bem-vindo. Vou tirar o agasalho, porque daqui a pouco eu estou suando, né? É ansiedade. Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Gosto de fazer alguns agradecimentos, que são de praxe, mas são muito importantes, né? Agradecer a casa pela oportunidade de trabalho, porque nessa fase de evolução moral que nós nos encontramos, nós temos uma tendência muito grande à preguiça, né? Com esse tempinho, então dá vontade de ficar em casa debaixo do cobertor. Então, obrigado pela chance de trabalho, né? Sempre que precisar, estamos às ordens. Eu gosto de agradecer também a Kardec, né? Sempre agradecer a Kardec, codificador da doutrina dos espíritos, né? A doutrina dos espíritos é essa que nos consola, essa que nos esclarece, e é um ciclo virtuoso. Quanto mais ela nos esclarece, mais ela nos consola, né? E quanto mais ela nos consola, mais nós buscamos esclarecimento, né? Isso aí nos ajuda muito, nos ajuda nas fases difíceis da nossa vida, né? E eu falo que nós somos trabalhadores da última hora, né? Recebemos de bandeja o pagamento que aqueles que trabalharam o dia inteiro receberam. Nós trabalhamos só uma hora e já recebemos tudo pronto, né? Então que a gente saiba aproveitar essa doutrina, né? Que nos dá tanta chance. Gosto de agradecer a Jesus, gosto de agradecer muito ao nosso mestre querido, porque Jesus tem uma dimensão que nós nem podemos avaliar. Quando a gente fala o nome de Jesus, fala com a boca até vazia, né? Nós devemos encher a boca para falar o nome do Cristo. O Cristo é muito mais do que nós imaginamos. Eu digo que o Cristo, há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando o Pai chamou os Espíritos iluminados para uma reunião para programar, projetar e construir o nosso planeta,
nessa órbita em volta do Sol. Jesus Cristo era espírito puro. Ele já era espírito crístico. Nós não temos nem noção do que seja 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Não dá nem para ter noção. Ele já era espírito crístico. Então, quando eu ouço esses cavaleiros do Apocalipse por aí, os arautos do Apocalipse, dizem, o mundo não tem solução, nós estamos entrando numa fase que... Gente, quem comanda é o Cristo. Nós estamos passando por momentos difíceis porque Ele nos alertou que esses momentos difíceis chegariam. É a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E Ele falou que tribulações aconteceriam. E elas estão acontecendo. E nós temos a ferramenta da doutrina dos Espíritos. Olha que beleza! Né? Nós estamos em condições de ultrapassar essa fase com muito mais facilidade. Facilidade não existe, né? Mas pelo menos amparados. Então acreditemos que é a doutrina dos Espíritos, que o Cristo nos comanda. Olha que beleza, né? Estamos muito bem amparados. E por fim, gosto de agradecer principalmente ao nosso Pai Celestial, né? Pelo dom da vida, pela essa oportunidade que nós temos de estar aqui refazendo os nossos erros do passado, né? Refazendo. Olha a chance que o Pai nos dá de várias existências, né? De fazer de novo, de fazer bem feito. E dessa vez a gente tem que ter certeza que vai dar certo. Que já retornamos para o plano espiritual muitas vezes com aquele sentimento de derrota, com aquele sentimento de ter feito errado, de ter prometido muito, feito pouco. Eu acho que dessa vez a gente vai fazer diferente, um pouco que seja, né? Mas vamos fazer diferente. O nosso tema de hoje é cicatrizando feridas emocionais. A gente vai ficando velho e vira contador de casos, né? Vira contador de casos até porque o grande tesouro da pessoa mais velha é a sua vida, né? E nós vamos virando contador de casos. Então eu vou iniciar contando um caso. Imagine que os anos de 1976, o Vasco imagina, os anos de 1976, né? Eu, primeiro tenente novinho, recém-casado, morando em João Pessoa, na beira da praia, né? E uma mulher de 18 anos, as mulheres antigamente eram loucas, né? Casavam cedo, muito cedo, e uma filha de 10 meses. Estou lá, beleza, no quartel onde eu servia, e de repente alguém me liga e fala, Carvalho, você foi transferido. Transferido? É, você foi transferido. E eu acho que você é peixe, cara, te transferiram para um local bom. Falei, bom, é? E aquela filha de 10 meses, meu Deus, me transferiram, né? Para onde eu estou indo? Aí ele me mostra onde eu estou indo. Aí o cara fala, você bota o dedo em João Pessoa e vai pelo lado, vai pelo lado pro oeste assim, e vai embora. E vai embora porque João Pessoa era o início da Transamazônica. Ainda é o início da Transamazônica. É o mesmo paralelo da Transamazônica. Aí falou, você foi transferido para o Humaitá. Aí eu saí andando lá, passei pela Paraíba inteira, tá? Passei pelo Pará inteiro, pelo Pará, entrei no Amazonas, falei, estou roubado, né? Estou roubado. E o Humaitá é no meio do Amazonas, no meio do Amazonas. Aí fiquei louco, né? A minha filha tinha saído da bronquiolite, né? Quase tinha morrido, a neném. Fiquei louco, fui falar com o meu comandante, pensando vou reverter isso aí, não dá, não sei o quê. Aí ele, muito religioso, falou, vá, né? As coisas vão dar certo, Deus faz as coisas certas, por linhas tortas, vá. E eu resolvi ir. Trouxe o pessoal aqui para Resende, que ela, minha primeira, ela era porque ela já desencarnou, sou casado novamente. E trouxe ela aqui para Resende com a neném e, como sempre fiz, fui na frente para ajeitar a casa, essas coisas todas para receber.
uma viagem difícil, porque eu tinha que voltar por João Pessoa, Belém, Manaus, Porto Velho, Maitá. E peguei um ônibus em direção, em Porto Velho, peguei um ônibus 200 quilômetros para a Selva Lento para encontrar essa cidade. Chegando à cidade, tinha à direita a cidade e à esquerda o quartel. Falei, vou conhecer a cidade. Né? Andei um pouquinho e já cheguei na beira do rio. A cidade de primeira, porque se você passasse segunda, você não via a cidade. Né? Fui para o quartel. Chegando no quartel, lá no corpo da guarda, não, tenente, a gente estava te esperando, não sei o quê, pessoal muito receptivo, que é uma das coisas que os militares têm nessas regiões difíceis, é que as pessoas são muito, te agasalham, te abraçam, né? E quartel novinho, falei, poxa, que legal, porque fui falar com o subcomandante. Ele já me recebeu muito bem, me abraçou, nós estávamos te esperando, não sei o quê, e seja muito bem-vindo, não sei o quê, o quartel é muito bom, você vai adorar. Pegou o telefone, ligou para o comandante, ó, o Tenente Carvalho chegou. E eu fui falar com o comandante. Bati na porta, me mandou entrar, me apresentei a ele, me apresentei para ele e ele sentado ficou. Não levantou, não deu um sorriso. Eu já achei aquilo meio estranho. Peguei minhas alterações, que são a vida do militar escrita, né, nas páginas, entreguei para ele. Ele olhou minhas alterações, viu as minhas notas da academia, não gostou. Né? Aí olhou os elogios que eu tinha recebido nos 4 anos na unidade, lá em João Pessoa. E olhou para mim e falou, tenente, eu sou um comandante muito rígido com os meus oficiais. E eu, assustado com aquilo ali, eu não conhecia, nunca tinha visto. Sou muito rígido, né? Gosto de tudo muito bem feito. Pois não. E exijo mesmo dos meus oficiais, prontos a qualquer momento para tudo, sim senhor, só falando sim senhor, e olhando para ele e em todo sentido ele não tinha nem me mandado descansar. Né? Nem me mandado ficar à vontade, ele mandou. No fim ele virou para mim e falou, deixa as suas alterações aqui, eu vou dar uma lida com mais calma e depois eu lhe chamo para conversar. Eu, sim senhor, o senhor vai trabalhar em tal sessão assim, 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 assim. Fiz meia volta, saí de lá apavorado. Que quartel é esse que eu estou chegando, né? Fui na sessão que eu ia trabalhar, entrei, o pessoal levantou, me abraçou, disse que tá bom, que beleza, o senhor chegou, não sei o que lá. E aí eu perguntei para ele, vem cá, me diga uma coisa, como é que é o nosso comandante? Aí eles falaram, o comandante é gente boa pra caramba. Adora o esporte, adora reunir os oficiais, reunir a tropa, não sei o quê. Todo mundo adora ele. Eu falei, então é antipatia gratuita? É? Então é antipatia gratuita. O cara não gosta de mim, não gostou da minha cara. E fiquei preocupado com aquilo. De antemão vou dizer para vocês que nós acabamos nos dando bem. Mas, em princípio, eu falei, era antipatia gratuita. Então, o objetivo final do nosso estudo, depois desse caos, né, nosso estudo é provar que de gratuitas antipatias não tem nada. Não tem nada de gratuita. Alguma coisa aconteceu para que a gente olhe para uma pessoa e não goste dela. Isso acontece muito. Né? Você olha para uma pessoa e não simpatiza com ela. E fala, puxa, eu nunca tive contato com essa pessoa. Nós achamos que nunca tivemos contato. Então todos nós carregamos marcas invisíveis. Algumas são recentes, outras vêm de muito tempo.
são a tal das feridas emocionais, que se não tratadas podem influenciar a nossa vida, as nossas escolhas, nossos relacionamentos, até a nossa identidade. Mas existe um caminho de cura e ele tem como fator predominante uma coisa chamada perdão. Então hoje nós vamos falar de perdão, né? Mas o que são essas feridas emocionais? Mágoas, rancores, ódios, rejeições, traumas, abandonos, traições. Coisas que nós trazemos do passado. Coisas que nos afetam e a gente muitas vezes não sente. Podem surgir na infância, em relacionamentos ou experiências difíceis, nessa vida, vidas passadas. Muitas vezes elas são silenciosas, totalmente silenciosas, mas são profundas. E por isso não devem ser relegadas a segundo plano. Quando elas aparecem, elas têm que ser tratadas. Um exemplo é alguém que foi rejeitado nessa vida ou vida passada, pode desenvolver um medo constante de abandono. Não é? Tem pessoas que têm medo de ser abandonadas. Alguém que fracassou na sua missão no passado pode desenvolver um medo gigantesco de se lançar em qualquer atividade nova. Qualquer atividade nova, porque ele tem a sensação, a insegurança, né, de já ter fracassado em alguma vez no passado. Consequências de não tratar essas feridas: ansiedade, que é a doença da época, né, do século, tristeza, raiva constante, pessoas sempre emburradas. Tem gente que você fala com ela bom dia, ela fala por quê? Pra quê? Né? Por quê? Por que você está achando que é bom dia? Né? Dificuldade de confiar nas pessoas. Tem gente que você vai falar com ela qualquer coisa, ela já entra na defensiva. Já entra na defensiva. Né? Querendo saber o porquê que você está falando aquilo. Relacionamentos difíceis. Porque com certeza já foram difíceis em outras épocas. Já foram difíceis em outras oportunidades. Prisão ao passado. Né? Tem gente apegada ao passado, reagindo às coisas presentes. Bom era no passado. Que bom era no passado. Bom era no passado como? Eu, como cadete, entrava lá na Teleste, ficava 2 horas para falar com Belo Horizonte. E muitas vezes ficava lá 2 horas, a mulher me chamava, olha, volta depois que está ocupado. Eram 2 horas. Viajava daqui para João Pessoa num Fusquinha. 2.600 quilômetros num Fusquinha sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem nada. Isso é bom? Não é. Bom foi bom porque foi no passado. Porque a gente não tinha termo de comparação com a vida de hoje, né? Que eu pego meu telefone e falo com a minha filha que está na França, né? Como se ela estivesse do meu lado. Então, bom é o momento que você está vivendo. Bom é saber aproveitar o momento que você está vivendo, seja no passado, agora ou no futuro. Né? Uma ferida ignorada não desaparece. Isso é uma realidade. Ela se esconde e continua doendo, e continua doendo. Em princípio, como em todos os males, não podemos nos ater na consequência, mas tentar de todos os meios visualizar a causa. O que aconteceu? Por que aconteceu? E combatê-la. Mas o que vem a ser esse perdão? Uma decisão consciente de liberar o peso da mágoa, do rancor e do ódio. É uma decisão nossa. Um processo. Ele não acontece de um dia para outro. Muitas vezes nós temos que batalhar para resolver esse processo. Um ato de amor próprio, quando nós eliminamos aquilo que estava magoando, que estava nos ferindo, e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Enquanto quando eu odeio, quando eu tenho rancor por uma pessoa,
eu já estou jogando por alto o primeiro mandamento. Não estou amando o próximo como ele merece. Não é um ato de covardia. Ao contrário, é um ato de nobreza ser igual. Porque alguém vai falar, ah, esse cara é um covarde. Sei que maltratou, fez isso, e ele foi lá. Ele foi lá para apaziguar. Isso é covardia. Né? Mas não é. É um ato de nobreza ser igual. O que nos diz a doutrina? A nossa doutrina querida. O perdão é um imperativo de caridade e amor. Um imperativo de caridade e amor. Essencial para a evolução espiritual. Essencial para a evolução. Libertando o espírito das amarras do ódio e da obsessão. É quando nós lutamos contra as nossas maiores imperfeições, que é o orgulho e a vaidade. Quantas vezes nós vamos levando uma mágoa, um rancor, por conta da nossa vaidade, né? Do nosso orgulho, eu não vou lá, não vou. Né? Ele que venha falar comigo, e a gente vai levando aquilo, por conta do orgulho e da vaidade, que todos nós sabemos que é o nosso grande empecilho para a nossa evolução como espírito. É o orgulho e a vaidade. É considerado um dos pontos elevados da nossa doutrina. Um ato de amor sublime que liberta de grande parte dos males que nos afligem. Imaginem, eu, cavalinho, desencarnando. Tá? Imagine. Não vai demorar não, pelo jeito, não vai demorar não. Mas imagine eu desencarnando. Vou passar por dificuldades que são inerentes ao nosso estágio de evolução. Todos nós, né? Nós temos milhões de exemplos na nossa doutrina, na nossa literatura, que nesse estágio de mundo de provas e expiações, quando desencarnamos, é difícil, muito difícil a gente não passar por momentos de tribulação. Muito difícil. Uns mais, outros menos. Né? Mas imagine, depois de passar por alguns momentos difíceis, que eu sei que vou passar, né? Sou resgatado pela uma equipe de benfeitores espirituais, depois de muito orar e pedir. Sou resgatado, levado para um hospital, no plano espiritual, numa colônia espiritual. Sou tratado, porque com certeza, durante essa minha encarnação, eu manchei muitas vezes o meu perispírito. Manchei muitas vezes. Então vou chegar lá todo manchadinho. Sou tratado. E depois de algum tempo, pessoal, ele já está prontinho. Pode trabalhar. Porque o plano espiritual é um local de muito trabalho. Pode trabalhar. E eu vou trabalhar. Estou lá, já passaram alguns anos. Estou lá, gostando já da colônia. E um dia estou lá trabalhando com aquela equipe toda. E imagina o som, imagina o sistema de som do plano espiritual. Maravilhoso, né? Um estéreo assim, aquele som que invade tudo, e eu ouço Carvalhinho se apresente ao departamento da reencarnação. Aí eu falo, é comigo? A pessoa, não, é contigo mesmo. Não, deve ter outro Carvalhinho, né? Daqui a pouco o som fala, é com você mesmo, Carvalhinho. Compareça ao departamento da reencarnação. Está na hora de você voltar para o plano material. Porque nós sabemos que o espírito, ele evolui no plano material. Lá ele se prepara para uma nova encarnação. Que é aqui que ele passa pelo problema do envelhecimento do corpo, pelas doenças, pelas coisas que nos fazem evoluir. Aí chego lá, no departamento da reencarnação, o cara fala, bom, o amigo lá, o espiritual, o benfeitor, fala, está na hora de você voltar para o plano dos encarnados.
você já está num estágio onde você pode participar dessa reencarnação. Algumas coisas serão obrigatórias. Outras você pode nos ajudar a dizer o que você acha que precisa. E o espírito, no plano espiritual, o espírito tem uma noção de passado, presente e futuro que nós não temos como encarnados. Ele lembra do que ele fez, sabe que ele precisa de passado presente para ter um futuro iluminado, para ter um futuro mais feliz. Então, eu saio pedindo as coisas. Ah, gostaria de voltar dessa vez com fulana de tal. Porque eu estou com esse problema com essa fulana há várias encarnações e não resolvo. Aí eles podem até falar para mim, não, essa você não tem condições aí de voltar com ela. Vamos melhorar um pouquinho para você voltar. Mas com fulana, porque até aqui, ó, você está com problema com essa outra aqui também, ou com esse outro, qualquer coisa. Com esse você tem condições de resolver. Né? Com esse você tem condições. Aí, a minha mãe, então eu quero voltar com essa fulana, porque dessa vez eu vou dar certo. Dessa vez eu vou dar certo. E volto. Vem como pai, mãe, sogra, né? Chefe de trabalho, um subordinado que dá problema, namorado, noivo, qualquer jeito. O meu relacionamento com essa pessoa será difícil. Porque já foi difícil outras vezes e já começa errado quando a gente está aqui. Aí, quando a coisa acontece, quando as antipatias gratuitas aparecem, ao invés de agradecer as oportunidades que nos foram dadas porque nós pedimos, muitas vezes imploramos, eu fico chateado, né? Nossa senhora, essa sogra de novo. Porque é muito fácil gostar de quem gosta da gente. Né? Chegar aqui, né? Abraço na Arari. Nossa, eu e a Arari nos damos muito bem, né? É fácil gostar de quem gosta de você. Agora, os nossos problemas são com aqueles que nós não gostamos. Esses é que são nossos problemas. Esses é que nós pedimos no passado. E esses é que vão nos ajudar a evoluir. Esses é que vão nos ajudar a evoluir. Porque a partir da hora que eu mudo a situação com um, eu já estou ganhando um ponto positivo. Né? A orientação do Cristo é perdoar sempre. Sempre, sempre, sempre. Orando pelos que nos ofendem, não é? O Cristo não diz? Perdoar sempre, 70 vezes, 7 vezes. Devemos orar até por aqueles que nós magoamos em vidas pretéritas, no passado. E com certeza magoamos muita gente ao longo desse nosso caminho. Magoamos muita gente. Se hoje em dia, que nós já nos sentimos um pouco melhores, com essa ferramenta maravilhosa que a doutrina nos dá, com todas as lições que os amigos espirituais nos colocam, através de Emmanuel, um monte de livros, um monte de exemplos dignificantes. Se ainda assim nós continuamos arrumando inimigos, não é? Imagina o que nós fizemos no passado. Imagina quantos inimigos nós fizemos no passado. Alguns já evoluíram. Nem lembram mais da gente, mas outros ainda estão magoados. Outros ainda estão querendo pegar a gente na esquina. Com certeza. Com certeza. Né? Então é a hora de dormir, a hora de deitar, que a gente faz aquela pequena análise como foi o nosso dia. É a hora de pedir ao nosso anjo da guarda, avisa aos fulanos que ainda não gostam de mim que eu já sou diferente. Eu já estou querendo me modificar. Eu sou uma pessoa diferente, avisa ele. Né? Para ele me dar uma chance de
de eu me mostrar como uma pessoa diferente. Então nós devemos sempre orar por aqueles que ainda não gostam da gente. Existe uma coisa chamada auto-perdão, que é importantíssimo, é essencial nesse processo. Nós não vamos conseguir perdoar o nosso próximo sem antes fazermos uma autoanálise dos nossos erros e conseguirmos nos perdoar. Que a maior parte das vezes dos conflitos, nós somos os causadores. Achamos que somos os ofendidos, mas muitas vezes, a maior parte das vezes, somos os ofensores. E a partir do momento que nós conseguimos identificar os nossos erros, através daquela análise profunda que nós fazemos, que eu sou na realidade, nós passamos a entender melhor os deslizes do nosso próximo. Passamos a entender melhor as pessoas difíceis que estão no nosso caminho. Somente eu posso doar o que eu possuo. Então, o auto-perdão é eu me amar. Para que eu possa amar os outros, eu tenho, antes de tudo, me amar. Agora, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me conhecer. E existe uma dualidade no nosso procedimento com ofendido e ofensor. Uma dualidade. Uma hora eu sou ofendido, outra hora eu sou ofensor, dependendo da situação que você esteja. Dá um exemplo simples, bem simples. O trânsito. Né? O grande trânsito. O sinal fechado, você é o primeiro ou o segundo. Se você é o primeiro, o menor tempo do mundo, a menor fração de tempo do mundo é aquela em que o sinal abre e o fulano de trás buzina. É o menor tempo do mundo. E eu já falo, tá buzinando? Cara, nem abriu o sinal, já está buzinando. Agora eu sou o segundo. O maior tempo do mundo é o sinal abre e o tempo que o cara começa a se deslocar na frente. Né? Não sabe dirigir? Poxa vida, o sinal já abriu e ele não sai. Então vocês vejam um pequeno exemplo de coisa muito simples, como eu posso ser um ofendido ou um ofensor. Mas a partir da hora que eu mudo a minha mente em relação ao procedimento do meu próximo, as coisas ficam mais fáceis para mim. Se eu começar a falar, o cara buzina atrás e eu falar, puxa, ele deve estar com algum problema. Né? Ele deve estar levando alguém para o hospital. Ele deve estar com alguém doente em casa. Olha a maneira de pensar das pequenas coisas. Pequenas coisas. Ou eu estando na frente, ou eu atrás, o sujeito na frente está demorando, em vez de eu meter a mão na buzina e eu falar, deve estar aprendendo a dirigir agora, né? Tem uma certa dificuldade. Olha a maneira de pensar. A nossa maneira de visualizar a situação nos deixa irritados, ansiosos ou não. Ou não. Né? E somos testados em todos os momentos da nossa vida. E são muitas vezes pequenas situações que a gente, por já estar ansioso, estressado, alguma coisa, vai acumulando aquela energia ruim. Ressentimento, mágoa e ódio criam laços de dor e vingança que podem se arrastar por várias encarnações. Por várias encarnações, muitas vezes resultando em obsessões. Muitas vezes resultando em obsessões que nos acompanham durante muito tempo. O livro Transição Planetária, que faz parte de uma quadrilogia, né? Que fala muito bem de Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, fala muito bem desse momento que nós estamos vivendo no nosso planeta. Esse momento de dificuldades, né? E nos mostrando a nossa responsabilidade em fazer a transição planetária. Porque o mundo de regeneração será um mundo de espíritos regenerados. Nós estamos nos regenerando, né? Estamos, pelo menos, fazendo um esforço para nos tornarmos espíritos regenerados. Então, nesse livro, no primeiro livro, que é o nome é Transição Planetária, tem uma passagem que narra o socorro de um grupo de obsessores, né?
um grupo de obsessores e líderes religiosos trevosos que atuavam contra a obra de Jesus. E esses espíritos, que eram religiosos há muitos séculos atrás, que matavam, que torturavam, que faziam tudo em nome do Pai, e eles tinham certeza que estavam fazendo certo, né? Porque eu estou fazendo em nome do Pai. E faziam tudo que tinham direito, de errado, desencarnaram, chegam achando que iam ser recebidos no céu, vamos assim dizer, né? Com todas as honras e todas as glórias, e acordam nas regiões umbralinas mais profundas. E, pelo amor de Deus, eu trabalhei o tempo todo em nome do Pai, fiz tudo em nome do Pai, porque ele acreditava piamente que ele estava fazendo em nome do Pai. Acreditava piamente. E acordam em regiões trevosas. Se tornaram, então, inimigos do Pai e de um tal de Nazareno, que estava lançando uma boa nova, falando tudo o contrário, falando em perdão, em perdoar os inimigos, etc. e tal. E se tornaram inimigos do Cristo. E, muito inteligentes, lideravam equipes de espíritos trevosos. Trevosos a ponto de modificar a sua feição. Espíritos com feições lupinas, de lobo, de feras. E lideravam aquela equipe contra o Cristo. Mas, como diz o Cristo, nenhuma ovelha se perderá no meu aprisco. Porque nenhuma ovelha se perderá. Então a espiritualidade dá um basta. Chega uma hora que a espiritualidade dá um basta. E eles são o quê? Trazidos a um centro espírita, numa reunião mediúnica, para serem tratados, né? Para serem convertidos, por esclarecimento, por arrependimento. Então, quem não leu esse livro, olha, o livro é maravilhoso. E essa passagem é lindíssima. Esses espíritos vindo na direção, né? O espírito, o líder é levado para dentro do centro espírita e aquela equipe de espíritos trevosos ficam fora do centro espírita, porque o centro espírita, na realidade, não é só isso aqui. O centro espírita é uma fortificação. É uma fortificação onde os espíritos que não podem entrar ficam lá fora. Onde os espíritos que vão bagunçar ficam lá fora. Então tem todo aquele tratamento desse espírito até que ele seja esclarecido. É linda essa passagem, é muito linda, vale a pena até ler de novo quem já leu o livro. É muito lindo. Perdoa agora. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. A nossa chance é agora. Não deixa desencarnar, não deixa desencarnar. A chance é agora da gente confrontar a pessoa, confrontar, eu digo, no bem, né? E resolver esse nosso problema. Não peças perdão enquanto não conseguires perdoar. Né? A parábola do credor incompassivo, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, onde o rei manda chamar o seu súdito, que lhe devia muito dinheiro, e diz para ele, ou paga ou vai para a prisão. Né? Aí ele se joga aos pés do rei, e não faça isso, minha família vai passar dificuldades, eu não tenho condições agora, mas vou lhe pagar. E o rei o perdoa. Fala, não, então pode ir, tá? Quando você puder, você me paga, pode ir. Eu lhe perdoo. E ele sai dali, feliz da vida, e encontra na frente do castelo, ele encontra alguém que lhe devia. Né?
E ele fala, ou você me paga ou vou mandar lhe prender. E o sujeito se joga aos pés dele e pede, não faça isso comigo, não faça. Minha família vai passar dificuldade, as mesmas coisas. E ele, não, você não tem dinheiro agora, chama os guardas e manda prender. O rei fica sabendo daquilo e manda lhe chamar. Mas peraí, você acabou de sair daqui sendo perdoado e encontra o seu irmão na mesma situação aí na frente e manda prendê-lo? Então, Jesus termina assim, também fará meu Pai com vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Moral da história, nós somos perdoados diariamente pelas faltas que cometemos. Mas se nós estamos perdoando o nosso próximo, é importante isso, porque cada vez que eu vou dormir, quando eu vou orar o Pai Nosso, eu afirmo para o Pai, Pai, me perdoa assim como eu perdoo. Então é melhor a gente orar de maneira diferente. Pai, me perdoa assim como eu estou fazendo a maior força para perdoar o meu próximo. Não é? E a gente acaba de orar e já está em conflito com os nossos irmãos, e no outro dia já trata mal aquele que você não gosta. Então, existe essa dualidade que nós temos que resolver. O perdão não é. O perdão não é esquecer o que aconteceu, que você não vai esquecer. Porque dificilmente nós esqueceremos, mas superar a dor. Ele não pode te fazer mal. É muito difícil. Não desejar o mal ao ofensor e perdoar sempre como ensinado pelo Mestre, perdoando também a nós mesmos, por ter permitido que a situação tenha se desenrolado. Porque muitas vezes nós deixamos que a situação aconteça. Muitas das vezes. Perdão não é concordar com o erro. Você continua reconhecendo que aquilo foi errado, aquilo machucou. Não precisa dizer tudo bem. Seja claro, seja firme, mas alivie o seu coração. Perdão não é permitir que a situação se repita. Nós vemos aí problemas de violência doméstica, né? Acontecendo a todo momento, feminicídios, não sei o que lá. E por que isso aí? Porque as pessoas permitem que a coisa errada continue acontecendo. É uma ofensa hoje, moral, um pequeno tapinha amanhã, uma violência um pouco maior depois da manhã, até que a coisa se consuma. Então, nós não permitir que a coisa se repita. É importante isso. A gente gostar da gente. E muitas vezes você tem que tomar uma atitude para permitir que a coisa não aconteça. Por que o perdão cura? Por que o perdão cura? Porque ele libera o coração da prisão emocional. Não existe nada que nos ligue mais a uma pessoa do que o ódio, o rancor e a mágoa. Odeia uma pessoa, você não para de pensar nela. Você pensa nela o dia inteiro. Eu falo que o ódio une mais do que o amor. Porque você não para de pensar na pessoa. Não para. É impressionante isso. Todos nós já passamos por rancores, por mágoas, né? E nós sabemos disso, que aquilo ali fica fervendo dentro de nós. O perdão cura porque ele permite recomeços internos, principalmente do auto-perdão. Quando eu consigo me avaliar e ver que eu sou capaz de recomeçar. Restaura a paz. E como restaura a paz? Vou dar mais um casinho para vocês. Eu tinha um amigo, uma pessoa muito amiga. Nós estávamos sempre juntos e saíamos juntos e curtimos. A gente era amigo pra caramba. Mas não existe oportunidade melhor de conhecer uma pessoa do que ou você viver com ela na mesma casa ou viajar com ela. E nós fomos viajar juntos.
uma galera, fomos viajar juntos. Saímos daqui amigos, voltamos inimigos, eu e o cara. Mas voltamos impressionante, impressionante. 15 dias, 10 dias depois que nós saímos daqui, nós voltamos inimigos. Um olhava para a cara do outro. E o cara me fazia mal. Me fazia mal. Toda vez que eu olhava para ele, eu me sentia mal. E o danado resolveu ser espírita. E onde ele foi? Na Cruzada dos Militares. O danado foi para lá. Aí eu chegava para a palestra, aí ele passava e me cumprimentava. Eu rangia os dentes. Falei, alguma coisa está errada. O danado resolve fazer o estudo sistematizado da doutrina. Para onde ele vai? Para a turma que eu coordeno. E ficava me olhando bem de frente. Era o que mais participava, o que mais perguntava. E eu fui sofrendo com aquilo ali. Um dia eu falei para mim, basta. Basta. Olha a oportunidade que a espiritualidade está me dando de reconciliar. Hã? Botou o cara na minha frente. Na minha frente. Aí um dia eu tomei uma decisão. Porque o perdão é decisão. É você decidir resolver uma questão que está lhe maltratando. Está maltratando o seu coração. Aí comecei a conversar com ele. Durante o estudo. Né? Comecei a dar a ele chance de falar, etc e tal. E um dia saí, dei a mão para ele, dei um abraço. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu, poucas vezes na minha vida, eu senti tanta paz. Quando eu o abracei, um gesto simples. E ele estava, na realidade, esperando esse ato meu. Porque ele me abraçou também, e aquilo ali resolveu por encanto. Aí eu senti aquela leveza no coração. Falei, meu Deus, por que eu deixei que esse negócio me maltratasse durante tanto tempo? Durante tanto tempo. Perdoar não muda o passado, mas transforma o futuro. Consequência, o que passou, passou. Mas quando você perdoa, aquilo fica leve. Aquilo já não te maltrata mais. Etapas para a gente cicatrizar feridas através do perdão. Reconhecer a dor, não negar. Não negar. Não negar o que sente. E reconhecer que está te maltratando e resolver. Expressar a dor, né? Escrever, falar, conversar. Né? É igual o marido e mulher. Né? Muitas vezes umas coisinhas bobas que maltratam o relacionamento e muitas vezes é só um papo aberto que resolve o problema. Decidir perdoar. Isso aí é o que eu... Enquanto eu não decidi partir para perdoar, aquilo ali foi me maltratando. Né? Mesmo sem vontade, é uma escolha de você resolver o problema. É uma escolha para você fazer a coisa dar certo. Mas tem gente que se alimenta da energia deletéria que o ódio proporciona. Eu tenho uma vizinha que é impressionante. Né? Se você chega para falar com ela, 5 minutos depois ela está falando mal de alguém. Impressionante. E ela fala mal das pessoas com uma força. Isso é energia deletéria. Mas tem gente que se alimenta disso. E passa a vida inteira, né, com aquilo ali maltratando o seu coração. O perdão tem que ser processado continuamente. Muitas vezes precisa de ser reafirmado. Muitas vezes precisa... É igual marido e mulher. Né? O perdão tem que ser reafirmado todo dia. Todo dia. Né? São as coisinhas pequenininhas. Né? Então todo dia você tem que levantar pronto para perdoar. Né? Estabelecer limites. Perdoar
não significa continuar se ferindo. Muitas vezes você tem que se afastar do outro. Né? Então, tantos relacionamentos aí que se a pessoa não se afastar, a coisa acaba, acaba desgringolando de vez, como diz o outro. Então, muitas vezes você tem que se afastar para dar um tempo de você, né, ver como é que fica aquilo. Resultados de um coração curado. Né? Resultados de um coração curado. Leveza emocional. Quando nós perdoamos o próximo ou a nós mesmos, nós experimentamos um estado de leveza sem igual. É impressionante. E muitas vezes a gente fica com aquele ódio, aquele rancor, uma vida inteira de uma pessoa. Uma vida inteira, aquilo nos fazendo mal. Né? E a gente vai levando aquilo ali para frente. É como se um peso saísse da nossa alma. É uma energia que brota, nós não sabemos de onde, preenchendo o nosso ser. A gente sabe de onde. Vem do plano espiritual. É a energia do bem nos preenchendo. Relacionamentos mais saudáveis, sem culpa. Clareza mental. Que é quando nós paramos de pensar no problema o tempo todo. E quando a gente não gosta de uma pessoa e tem uma pendência com alguém, a gente não tira ele da cabeça. Então a nossa mente fica limpa novamente. É como se a gente fizesse uma lavagem. Né? Crescimento pessoal e espiritual. Quando nós nos libertamos desses grilhões que nos acorrentam através da mágoa, do rancor e do ódio, nós ficamos aptos a crescer. É como se aquela âncora se desprendesse e você se tornasse leve. Meus irmãos, talvez a gente não consiga esquecer essas nossas dificuldades. Talvez ainda doa. Talvez ainda doa. Mas o primeiro passo não é se sentir, é você decidir. Vou resolver essa pendência, não vou deixar. Tem muito espírita que fala, conheço essa encarnação, vou deixar para a próxima. Não deixa não. Não deixe não. Na próxima pode estar muito pior. Na próxima pode estar muito pior. O perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre libertar você mesmo daquela angústia, daquela mágoa, daquilo que estava te maltratando. Cicatrizar é possível. E, meus irmãos, começa hoje. É a decisão de começar. Tá bom? Muito obrigado, muita paz a todos vocês. Um bom fim de semana. O nome da música que eu vou tocar se chama Desatando Nós, e ela fala um pouco sobre esses nós que nós criamos nas nossas relações, que em algum momento a gente precisa se reconciliar para poder seguir em frente.
estudo da noite, pelas lições recebidas. Então, reforço dos nossos avisos, campanha do agasalho. Agradecemos a quem puder colaborar com cobertores, mantas, agasalhos, luvas, cachecóis, meias, será muito importante. E venham, todos são convidados para estudar conosco, né? Toda quarta-feira, às 20 horas, temos o estudo aprofundado da doutrina espírita e o estudo mediúnico, toda quarta-feira, às 20 horas. E quem sentir necessidade de um aconselhamento, uma conversa, uma orientação, temos o atendimento fraterno, toda quarta-feira, a partir das 16 horas, precisando agendar na recepção. Então vamos seguir com a nossa prece de encerramento e depois daremos andamento ao passe. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade, por esse estudo realizado, pelas reflexões, pelas lições recebidas. Que possamos sair hoje daqui fortalecidos na fé, fortalecidos na Tua luz, e que possamos ser instrumentos do bem, do amor, da caridade e do perdão. Assim seja. Quem desejar receber o passe, permaneçam em seus lugares que serão encaminhados. E uma boa noite a todos. Bom final de semana.